Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui nesse canal, podendo trabalhar uma matéria tão dinâmica, tão complexa, cheia de detalhes, que a gente vai tentar transformar de uma maneira bem simplificada. Esse é o nosso desafio. Então vamos lá. Meu nome é Leonardo, eu sou professor de processo civil e tenho essa honra de trabalhar com vocês um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem desafiador. Vamos juntos nessa tarefa? Então deixa aqui eu me apresentar para vocês para que vocês possam conhecer um pouquinho aqui do professor. Ó, esses aqui são os meus contatos. Tá? Então, nós vamos ter a missão de trabalhar processo civil. Meu nome é Leonardo Gutierrez. Meu e-mail é professorlgutierrez@gmail.com. Tem as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, para que assim a gente possa manter o contato, vocês possam tirar dúvidas, dar sugestões, o que é sempre muito importante para que a gente possa melhorar e acrescentar e ajustar, enfim, o que for necessário para a nossa melhor preparação, tá certo? Então vamos lá. O conteúdo de processo civil que foi preparado para vocês, ele começa com um momento no processo que é bem interessante e de uma forma bem singela é cobrado em prova justamente por uma questão de comparação. Então, o que nós iremos estudar? Nós iremos comparar, né, de maneira bem sintética, os casos de impedimento e os casos de suspeição do juiz, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Deixa eu já estabelecer aqui para vocês para quem gosta de acompanhar no Código de Processo Civil. Então, a nossa primeira aula vai se desenvolver aqui nesse ponto, né? Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar até de modo mais simplificado. Nosso primeiro módulo vai trabalhar impedimento, tá? Então, eu vou trabalhar situações que geram impedimento. Aí, após essa etapa, eu vou explicar para vocês quais são os casos de suspeição. Aí, numa outra oportunidade, nós seguiremos para os auxiliares da justiça, tá? Então, vamos focar aqui nesse momento inicial, dos artigos 144 até o artigo 148. Mas, professor, o que é isso? Impedimento, suspeição? Bom, são situações previstas no Código de Processo Civil, das quais o legislador estabeleceu que o juiz não pode atuar. Então, o legislador entendeu que algumas situações podem gerar uma mancha, né, uma mácula no processo, fazendo com que haja aí uma percepção de parcialidade do juiz, ou seja, ele deixa de ser imparcial, o que é requisito, e ele passa a ser tendencioso. Então, para evitar que ocorra esse tipo de procedimento, a legislação já estabelece previamente os casos de impedimento e de suspeição. E aí tem algumas diferenças específicas que eu vou trazer a vocês ao longo do nosso estudo, mas por hora é isso. Então, imaginem uma situação da qual o juiz é irmão do autor, o juiz é amigo do réu, então fica nítido aí a sua intenção de favorecimento. E a minha atribuição aqui vai ser separar, né, onde entra o impedimento e onde entra a suspeição. Então, vamos juntos nessa tarefa de hoje? Vamos começar aqui o impedimento. Vamos lá. Bom, então aqui é uma forma sintética de trazer a vocês os casos aqui, ó, que são de ordem pessoal, eu vou explicar certamente, e também os casos que são de ordens profissionais. Tá? Então, nesse caso, ou nesses casos, ele não pode atuar. Tá? Então, aqui já fica também um registro bem interessante, que é estabelecido pelo Código de Processo Civil, que o juiz deve conhecer de ofício o seu impedimento. Essa palavrinha aqui ela é bem utilizada no direito, e é importante que os candidatos conheçam para que possa responder também as questões de prova. Né? Então, o que é agir de ofício? Agir de ofício é sem provocação. Quer dizer que o juiz não foi contestado, ninguém impugnou, não houve uma arguição, né, uma reclamação do seu impedimento, mas ele mesmo, sabendo que é impedido, ele é o primeiro a saber, ele avisa. Então, de maneira ética, que tem que ser, ele alerta, olha, nesse caso eu não posso atuar porque eu sou impedido, ou seja, ninguém precisou pedir. Então, de ofício, é por um impulso oficial, sem que haja provocação. Então, já fica uma dica, né? Uma dica preciosa. Eu sei que concurseiro adora dicas, né? Adora macetes, adora dicas,
formas mais fáceis de absorver o conteúdo. E eu estou aqui para facilitar, né? Acho que vocês já estão cansados de estudarem processo civil, quem já estudou e perceber que a matéria é densa, né? Quem não estudou, de repente, leu alguma coisinha, fez uma questão ou outra e percebeu que é um conteúdo um pouco distante. Então, aqui, a nossa tarefa vai ser simplificar a vida de vocês. Então, a minha dica é bem simples. Quando você se deparar no Código de Processo Civil com essa circunstância, que o juiz vai agir de ofício, já grifa, porque é algo excepcional. Nós temos um princípio processual que se chama inércia da jurisdição. Isso quer dizer que, a grosso modo, a justiça fica parada. Ela espera a provocação do autor, do réu, né, na parte processual, para que assim haja aí uma movimentação. Então, quando a lei permite que o juiz faça algo sem provocação, isso traz uma excepcionalidade. E para concurso público, é um ponto bem chave. Então, já fica essa dica. Tome nota e faça isso no material de vocês, tá? É lógico que ao longo do curso eu também vou ter a missão de apresentar aí esses casos, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo, vamos aos casos, né, que são os mais importantes por aqui. Aqui nós temos 4 situações, tá? Então, vai gerar impedimento aqui é um, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, tá? Então aqui são 4 situações previstas no Código de Processo Civil. Então, primeiro, o juiz será impedido no processo em que foi mandatário da parte. Só até aqui, vamos parar pelo primeiro. O que é mandatário da parte? Então, essa é a primeira questão que nos aparece, e nós temos que saber o que é mandatário. Bom, primeiro, mandatário vem de mandato, e mandato com T é diferente de mandado com D, né? Mandado com D é ordem, né? Estou mandando. E mandato com T é procuração. Então, representação. Quem é que tem procuração no processo? Exatamente, tá? Então, eu vou imaginar que vocês já estão se envolvendo comigo, vocês estão participando, então eu vou imaginar que vocês já responderam. Então, a gente vai ter essa sintonia. É difícil, né, a gente trabalhar à distância, porque eu não tenho vocês aqui comigo, mas eu vou imaginar que vocês estão juntos. Então, vocês já responderam que aqui, no caso, é o advogado da parte. Professor, peraí, deixa eu ver se eu consegui entender. Então, o sujeito era um advogado, certo? E aí ele prestou concurso público e virou juiz. Exatamente, isso acontece, tá? Tem essa possibilidade. E aí, ao julgar o caso, ele falou, olha, eu já comecei esse trabalho quando eu era advogado. É uma coincidência, mas é claro que o nosso Brasil é muito grande, existem diversas circunstâncias. Imagina uma cidade pequena, né? A cidade tem 10 mil habitantes, qual que é a probabilidade disso acontecer? Né? O sujeito era advogado, vira juiz, ali ele exercia seu ofício naquela cidade, e agora ele vai julgar ações, e de repente ele descobre que algumas ele já havia trabalhado como advogado. Nessa circunstância aumenta a probabilidade, né? Porque a circunstância é essa. Então, ou seja, dá para a gente perceber que o legislador ele quer coibir, mesmo que a chance seja mínima, ele quer que isso não ocorra. Professor, qual que é o problema dele ter sido advogado e agora virar juiz da causa? É a questão do convencimento. Porque quando o sujeito ele é advogado, a gente até brinca, né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Ele que vai fazer análise para saber se aquilo tem ou não tem coerência. E ele se convence. E aí ele passa a atuar fazendo uma defesa ou fazendo uma sustentação, o pedido inicial, os procedimentos necessários, ele está convencido que aquilo tem uma verdade. À medida em que ele vira juiz, é difícil ele mudar esse convencimento, tá? Então esse é o objetivo, tá? Você tirar um juiz que talvez seja aí tendencioso. Essa que é a grande situação. Bom, 2, perito. Mesma coisa, pessoal. É natural. O sujeito ele tem uma profissão. No caso, poderia ser um engenheiro, né? Um perito engenheiro, um perito contador, um perito médico. E aí, de repente, ele faz outra faculdade também, se dedica aí ao estudo do direito, e ele vira juiz, prestou concurso público, e ele vai se deparar com a mesma situação. Eu vou julgar um caso no qual eu oficiei que eu atuei como perito. Para que ele seja perito, ele também tem que chegar a um convencimento, uma análise, um exame, uma avaliação, e, portanto, a sua mente está voltada para aquilo que ele examinou ou ele avaliou, daí ele está tendencioso.
A mesma coisa também, ó, os 3 itens, eles carregam a mesma linha de raciocínio, né? Ele atuou como membro do Ministério Público. Tá? Membro do Ministério Público é promotor de justiça, né, que seria em primeira instância, ou procurador de justiça, que seria atuação em segunda instância, né? Esses são os membros do Ministério Público. Os cargos de analistas, técnicos, eles são auxiliares do Ministério Público, né? Assim como também nas carreiras jurídicas destinadas aos tribunais, à magistratura. Então, você tem os membros do judiciário, que são os juízes, né, os magistrados, e vocês têm os auxiliares da justiça, que tem os cargos de escreventes técnicos judiciários, você tem os cargos de técnicos judiciários, analistas, né? Isso depende do tribunal, né? De cada tribunal tem uma forma de trazer a nomenclatura desses cargos, mas essa é a ideia. Então, o sujeito, ele era do Ministério Público, agora vira juiz. E para quem não sabe, pessoal, em processo civil, a atuação do Ministério Público também existe, né? As pessoas pensam muito no Ministério Público no âmbito penal, né? Mas, por exemplo, na área da família, é muito natural que o Ministério Público atue, principalmente quando tem questões que envolvam menores, né, incapazes, idosos que são vulneráveis. Daí o Ministério Público ele trabalha dando proteção, pareceres, e dali ele tem um vínculo processual. Imaginem só, ele caminhou por um lado, sendo membro do Ministério Público, agora ele vai julgar aquele caso. Então ele já tem um vínculo. Então, portanto, está ali o seu impedimento, tá bom? E para fechar, testemunha, né? Então, o problema da testemunha que é muito comum, né? Eu sou professor de cursos presenciais também, e dali eu consigo perceber nos olhos dos meus alunos, quando eu falo testemunha, alguma coisa assim um pouco curiosa, né? Qual que é o problema do juiz ter sido testemunha, professor? O problema da testemunha é que ela conhece uma parte do que aconteceu, né? Mesmo que ela vivenciou quase que tudo, ela tem uma ótica daquela história, não quer dizer que seja verdadeira. E dali aquele seu convencimento pode ser frágil. Então esse é o grande problema. Então nessas 4 circunstâncias, é previsto pelo Código de Processo Civil que o juiz não pode atuar, ele é impedido. E, se possível, que faça de ofício, né? Que ele mesmo, já sabendo disso tudo, ele reconheça e diga: eu não posso atuar porque eu sou impedido. E esse caso será analisado pelo seu substituto legal. É assim que funciona. Interessante, né? Vamos seguindo? Espero que vocês estejam gostando. A minha ideia é ter esse dinamismo, não ficar muito preso a todos os assuntos. Eu tenho uma capacidade e experiência prévia para trazer para vocês aquilo que eu sei que cai bastante em prova. Então, eu percebo os assuntos mais polêmicos, os assuntos mais envolventes, para que eu possa aprofundar às vezes mais, e alguns assuntos eu aprofundo um pouquinho menos. Mas lembrando que vocês têm aí os meus contatos para que vocês possam esclarecer as dúvidas que forem necessárias. Então, vamos seguindo? Bom, também gerará impedimento do juiz. Olha que legal, isso aqui é bom para a prova, principalmente para quem não é da área do direito, aí vai observar o quê? Uma nomenclatura muito específica, né? Então, será impedido o juiz que conheceu em outro grau de jurisdição, então aparece um termo bem técnico, né? Tendo proferido decisão. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu tenho aqui, em primeira instância, né, o juiz de direito, né? Então, seria aí o juiz de primeira instância. Acima do juiz de direito, eu tenho o Tribunal de Justiça, né, o TJ. Então, essa seria a estrutura do Poder Judiciário no âmbito do Estado, segundo a Constituição Federal. Então, aqui, vamos imaginar que um juiz de direito atua, tem uma jurisdição, então ele atua numa determinada cidade, né? Então ele tem ali uma jurisdição, uma área de atuação, e ele deu uma decisão. Quando eu recorro da decisão do juiz para o tribunal, eu espero o quê? Que haja uma revisão. Agora, vamos imaginar, esse juiz aqui, ele foi promovido. E quando um juiz é promovido, ele vira desembargador. E quer dizer o seguinte, agora que ele é desembargador, ele está no Tribunal de Justiça, ele vai analisar uma questão que ele já havia julgado em primeira instância. Como é que eu vou ter uma revisão, sendo que é a mesma pessoa julgando? Alguns alunos perguntam, professor, mas peraí, como é possível? Ele está aqui agora, aí daqui a pouco ele está no tribunal e chega um recurso de uma decisão que ele deu ali há pouco. É que a gente pensa que é tudo muito dinâmico, né? Uma coisa assim instantânea. Na prática, pessoal, só para vocês terem uma ideia, às vezes de uma decisão do juiz, uma sentença, por exemplo, a gente vai apresentar uma apelação,
O tribunal, às vezes, demora 3 anos, 4 anos para analisar, depende do ponto, né? Às vezes mais rápido, mas enfim. Então, imaginem, dá tempo dele ser promovido tranquilamente e o caso cai em suas mãos, né? Questão de sorteio, questão de organização interna. Então, para evitar que eu tenha um juiz como revisor que deu a decisão anterior que vai ser a sujeita à revisão, sem sentido, então é melhor que um outro julgue, tá? Então vamos encaixar no texto. Então será impedido o juiz que conheceu em outro grau de jurisdição. Então aqui ele está no grau de jurisdição, ó. Ele está no Tribunal de Justiça. E ele conheceu em outro grau, né? Então ele estava num grau abaixo. E o mais importante, né? Tendo proferido decisão. Então na prova de vocês, se o examinador deixar de lado essa informação, isso é importante para a resposta estar correta, né? O que torna impedido não é o simples fato dele ter atuado em outro grau de jurisdição. O que torna impedido é o fato dele ter proferido decisão. E é claro que para alguns mais avançados queiram saber que tipo de decisão, professor. Eu vou explicar numa aula que se chama Atos Processuais quais são os atos praticados pelo juiz. E o juiz ele pratica sentença, decisão interlocutória e despacho, tá? Os únicos que possuem caráter decisório, no caso, é a sentença e a decisão interlocutória. Então, é isso que está se referindo a esse texto. Tá bom? Então, vamos seguindo. Continuando aí o impedimento. Olhem só que interessante. Esse caso aqui já é um pouco mais fácil de ser absorvido, né? Então, será impedido o juiz, quando nele estiver postulado como defensor público, advogado ou membro do MP, parente desse juiz, né? Então ele coloca cônjuge, companheiro ou qualquer parente. Aí ele fala por sangue ou afinidade. Depois eu explico para vocês como é que se forma o grau de parentesco num momento oportuno, mas no final desse conteúdo, para não ficar muito pesado, né? Em linha reta, também vou explicar o que é uma linha reta, o que é linha colateral. O mais importante por hora é destacarmos o quê? O grau de parentesco, até terceiro grau. Bom, aqui é outra dica, né? Um macete interessante para vocês. Quando você está estudando e você já tem uma certa experiência com as bancas organizadoras, você percebe que banca organizadora gosta de questões que envolvam números, né? Prazos. Mas por que a banca gosta disso? É simples, né? Quando você tem aí um texto de lei que prevê um prazo ou que estabelece um critério numérico, o examinador tem uma questão pronta, né? Então ele pode aproveitar esse texto todo e colocar aqui segundo grau, quarto grau, então, ou seja, é uma questão fácil. Daí você que está estudando sozinho já vai começar a perceber essa relação e quando estiver estudando vai ser um ponto que você vai destacar, porque é natural, é comum, os alunos chegam para mim e falam, professor, tem tantos artigos a serem estudados, esses artigos são grandes, eu nunca sei qual que é o melhor a ser estudado. Então aqui o que eu vou ensinar para vocês? Palavras-chave. Quais são os pontos que você, ao estudar, deve tomar atenção? Então você vai estudar com um olhar mais atento àquilo que importa e aquilo que tem menos importância você vai dar menos atenção. Professor, mas isso é o natural. Mas são poucas pessoas que fazem isso. Tá? Então esse é um segredo, né? Não tão segredo assim, né? Mas que poucas pessoas usam. E eu espero que aqui, com esse incentivo que eu vou trazer a vocês, haja aí uma utilização mais incisiva dessas técnicas no estudo de cada um de vocês. Então vamos juntos nessa? Depois vocês me contem aí, vocês me mandem e-mail, me mandem mensagens nas redes sociais. Professor, eu estou usando essa técnica, eu estou usando esse caminho, deu certo, esse não deu muito bem. Vamos ter essa interação? Conto com vocês. Depois vocês me avisem aí como está o estudo de cada um. Seguindo, o próximo item é muito parecido, né? A diferença é que no item anterior, o legislador destacou que era impedimento do juiz parente do representante legal, advogado, defensor público, membro do Ministério Público que atua naquele processo. Aqui ele está se reservando diretamente à parte. Ó. Então, quando o juiz for à parte, isso aqui é bem engraçado, né? Em sala de aula, o aluno fala, professor, mas peraí, qual que é a probabilidade do sujeito ser juiz, distribuir uma ação na justiça e cair nas mãos dele? Olha, se a gente está numa cidade grande, isso diminui. Mas se a gente está numa cidade pequena, só tem 2 juízes, ele entra com uma ação na justiça, qual que é a probabilidade de cair em suas mãos? Ou seja,
Tudo é uma questão de perspectiva, né? E o legislador tem que coibir essas práticas, conforme eu já mencionei, né? Não custa deixar claro, né? Será impedido, então, quando ele for parte, né? Ou o seu cônjuge, foi o que a gente acabou de ver, companheiro, também depois eu explico para vocês, ou parente, por sangue ou afinidade em linha reta ou colateral. Só que nesse caso também até o terceiro grau. Então, veja, a diferença aqui é a questão da perspectiva. No item anterior, ele destacava o representante legal. Nesse item, ele está destacando a própria parte. É isso. Vamos seguindo? Olhem só. O juiz também será impedido quando ele for sócio, diretor ou administrador de uma pessoa jurídica à parte no processo. Então, imagina, o juiz é sócio de um clube, ele frequenta aquele lugar, às vezes ele tem uma relação um pouco mais intensa, ele é diretor, ele administra aquela instituição, e daí aquela instituição entra com uma ação ou sofre uma ação e está em suas mãos o julgamento. Qual que é a chance dele favorecer? Sendo que ele está naquela pessoa jurídica, né, de uma maneira mais intensa, sendo sócio, sendo administrador ou sendo diretor. É como se ele mesmo fosse parte, né? Então, por isso que está o seu impedimento. Vamos seguindo? Esses aqui são tranquilos, né? Olhem só. Esse aqui eu vou colocar um asterisco. Quando eu colocar aqui um asterisco, significa que eu acho que esse assunto tem uma grande chance de cair na prova. Por quê? Por dois detalhes, né? Primeiro, pela nomenclatura, quando você percebe um texto um pouco complexo, às vezes não é muito difícil, né? Mas ele tem um juridiquês, a palavrinha é um pouco estranha, ou porque é uma novidade ou modificação da lei. Nesse caso aqui, enquadra nas duas situações, né? Primeiro, essa situação aqui, no código passado, né? Então nós estamos no código de 2015 com vigência em 2016, o código passado era da década de 70. No código passado, esse assunto estava em suspeição. Aí agora virou impedimento, então já é interessante. E aqui nós temos uma palavra bem bacana, né? Nós temos a palavra herdeiro e também nós temos, na verdade, a outra palavra que é presuntivo. Né? Então, o que é herdeiro presuntivo? Herdeiro é aquele que vai receber uma herança, ou já recebeu. E presuntivo é porque presume. Aí o aluno torce e fala, meu, o que é isso, professor? Simples. Herdeiro presuntivo significa que presume que ele seja herdeiro. Presume que você seja herdeiro de quem? Do pai, da mãe, do filho, do irmão. Né? Pois bem. Só que isso a gente já havia estudado anteriormente. Já há uma previsão de impedimento do juiz. Mas por que será que está ali destacado herdeiro presuntivo? Porque talvez o legislador está preocupado com outras pessoas que poderiam transmitir uma herança para esse juiz que não seja especificamente do seu círculo familiar até terceiro grau. Por exemplo, um primo. Um primo, eu vou explicar para vocês, é parente de quarto grau. Mas e se esse primo deixou ali um testamento, já tem uma relação próxima com esse juiz, e caso de morte, ele vai ser o herdeiro desse primo, esse juiz? Então, portanto, essa relação é mais estreita. E se esse juiz tem um amigo, mas é um amigo tão próximo que ali há uma relação testamentária, que caso haja morte, vai deixar ali um bem para ele. Então, pois bem, então o legislador percebeu que caso haja bens, não, no caso de herança, a relação fica muito mais forte. Então, portanto, vai além de uma amizade, vai além de uma relação de primos. É uma relação quase como se fosse de irmãos. Então, por isso que trouxe o impedimento. E donatário é a mesma coisa, né? Donatário é aquele que recebe uma doação. Então, já fica até uma dica, pessoal. Depois, a gente vai estudar lá deixa eu voltar aqui. Quando a gente for estudar a suspeição, eu vou explicar para vocês que existe um negócio, aqui eu vou colocar que é diferente, né? Diferente de presente. Ó. Por quê? Quando a gente chegar na doação, ou quando a gente chegar na suspeição, vocês vão perceber que o juiz que recebe presente é suspeito, mas o juiz que recebe uma doação, ele é impedido. Por quê? Isso não está previsto em lei, uma explicação muito plausível, mas eu vou tentar, de uma maneira singela, mostrar para vocês. Né? Doação presume que aquilo seja efetivamente legalizado, tem uma tributação, né? Paga-se o imposto devido, tem lá a sua declaração do imposto de renda. Né? Então, geralmente, a declaração envolve coisas de um valor maior. Né?
Já o presente talvez seja uma coisa mais módica, mas o que importa é o que a lei definiu. Então, se o juiz recebe presente, ele é suspeito. Se o juiz é donatário, ele é impedido, né? Então, o legislador adotou a gravidade para fins de separar. Então, aí vocês já vão pegando uma dica aí do que pode diferenciar de impedimento e suspeição, a gravidade, tá? E juiz e empregador. Então, aqui também o juiz entendeu que a relação de emprego faz com que haja um vínculo do qual o juiz ele vai ter uma intimidade, uma relação com a parte, havendo talvez uma questão de favorecimento. Beleza? Vamos seguindo. Isso aqui é fácil de entender, né? Então o juiz será impedido quando figure como parte uma instituição de ensino. Então, por exemplo, uma faculdade, né? Então é natural que alguns juízes também sejam professores, isso é uma situação recorrente. E como é que ele vai ser juiz e de repente vai julgar uma questão que envolva a faculdade, que ele tem uma relação de emprego, uma prestação de serviço? É claro que fica nítido uma tendência de favorecimento, né? Ou mesmo que ele não favoreça, o que fica ali é uma desconfiança. Então, por isso, é importante que ele se declare impedido. Então, será impedido o juiz que figure como parte a instituição de ensino com a qual. É legal também destacar o final, porque ele diz com a qual ele tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Ou seja, o Código de Processo Civil não quis entrar numa questão trabalhista, se ele é empregado, se ele é trabalhador. Não, o Código de Processo Civil falou, não importa qual é a relação que ele tem, ele presta serviço, ou ele é registrado, já é o suficiente para gerar o seu impedimento. Legal. Pessoal, aqui eu vou deixar um espaço em branco, né? Então por isso que eu já coloquei, esquematizando o próximo item, para desenhar a vocês uma seguinte situação. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um juiz, tá? Então aqui é o juiz. E vamos imaginar que esse juiz tenha um filho. Normal, né? Então o juiz tem um filho. O filho do juiz. Vamos imaginar que esse filho do juiz seja um advogado. Ficou feio aqui, mas dá para entender. Tá? Então o juiz tem um filho que é advogado. Bom, se esse advogado estiver aqui atuando numa causa que esse pai vai julgar, juiz, né? A gente já sabe que é impedimento, certo? Isso aqui tá fácil. Eu acabei de falar para você. Mas vamos imaginar que esse juiz aqui, ou que esse filho que é advogado, ele tenha um cliente. Um cliente X, tá? Esse juiz, então, pode julgar uma ação do qual o filho esteja defendendo esse cliente? Não, professor, ele é impedido. Então, aqui não tem discussão. Mas vamos imaginar que esse cliente esteja sendo assistido por um outro advogado, por um advogado Y. Então, é uma outra causa. Esse filho não tem atuação nessa situação. Esse sujeito é cliente dele, né, o cliente X, mas nessa determinada ação, quem está patrocinando é o advogado Y, que nem conhece esse juiz. Nesse caso, esse juiz aqui, ele pode atuar, sabendo que o filho dele tem um cliente que está sendo assistido por um outro advogado? E aí, o que vocês acham? É uma novidade prevista no Código de Processo Civil. Tem casos práticos que estão na mídia que aconteceram em sentido bem parecido. Só vocês pesquisarem. Mas vamos lá. O que diz o Código de Processo Civil? É uma boa questão de prova. Então, será impedido o juiz quando figure como parte o cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente por sangue, afinidade em linha reta colateral, até terceiro grau. No meu exemplo, eu falei que era filho, né? Mas pode ir até o terceiro grau. No caso aqui, pode ser sobrinho, pode ser tio, pode ser irmão, né? Então, até terceiro grau, vai bastante aí. Aqui que é o bacana. Aqui é bom destacar. Inclusive, mesmo que patrocinado por outro advogado de outro escritório. Então, o legislador adotou uma medida bem cautelosa. Então, mesmo que seja um outro advogado, no caso aqui, no meu exemplo, o advogado Y, gera um impedimento. Por quê? Porque talvez o legislador entendeu que esse filho aqui, no meu exemplo, né, ele pode influenciar, ele pode trazer uma relação de favorecimento. Então, o legislador pensou, na dúvida, existem outros juízes, então esse caso passaria para um outro profissional. Tá certo? Tranquilo, né? Mas é uma boa pergunta de prova.
E para fechar, né, os casos de impedimento, será impedido o juiz quando promover uma ação contra a parte ou seu advogado. Então percebam que quando você tem uma ação na justiça contra uma pessoa, essa relação há um desgaste muito maior. Então uma coisa é você ter um inimigo, né? Porque a inimizade vocês vão verificar que vai gerar suspeição. Outra coisa é você ter uma desavença com uma pessoa e ter um processo sendo analisado pela justiça, do qual ali você talvez demonstre uma mais do que inimizade, né? Você vai demonstrar ali uma relação bem com animosidade, bem tortuosa com essa parte. Então, o legislador entendeu nesse sentido. Eu vou trazer um caso prático para vocês. Isso daí está registrado, então eu não gosto de falar de situações práticas, mas aquelas que são notórias, aqueles casos que foram divulgados pela mídia, não há problema nenhum. Né? Nós tivemos uma situação da qual foi envolvida com o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, na qual ele estava sendo interrogado pelo juiz e o juiz fez alguns questionamentos. Né? Isso, inclusive, está no YouTube, se vocês colocarem. Né? Cabral tem desavença com o juiz. Né? Então, ali tem um vídeo, acho que de 8 minutos, mais ou menos. Né? E dali, o juiz começa a perguntar para o Sérgio Cabral qual era a relação do crime que ele desenvolvia, né? Ocultação patrimonial, com a compra de joias, essas coisas. O Cabral respondeu para o juiz, é claro que eu vou encurtar um pouco o assunto, de uma maneira um pouco mais ríspida, dizendo: olha, veja bem, você não precisa me perguntar, porque a sua família é do ramo. E aí esse juiz se sentiu acuado. Aí ele até fala: você está me ameaçando. O Cabral diz: eu não estou ameaçando ninguém, porque aqui eu estou preso e tal. E a relação fica bem conflitante entre eles, né? E dali o juiz coloca o pé atrás, né? Porque o juiz pensa o seguinte: se eu processar, porque se você está dizendo que a minha família é envolvida nesse ramo, talvez você queira dizer que nós somos criminosos, né? Então talvez o juiz pensou isso daí. E se você está alegando que nós somos criminosos e não somos, se talvez não é o caso, eu vou ter que lhe processar por uma questão de calúnia, né? Não posso deixar que minha imagem seja ofendida. Mas se eu, enquanto juiz, movo uma ação contra você, pode gerar o meu impedimento. Então o juiz ficou num dilema, né? Uma relação aí de paradoxo. Que resolve isso daí? Bem interessante, né? Quem tiver curiosidade, coloque aí no Google ou no YouTube, vocês poderão assistir esse vídeo para enriquecer um pouco o conhecimento aí dessa questão na prática, tá? O Código de Processo Civil resolveu, tá? Então já vou adiantar. Artigo 144. É vedada, então não pode, criar um fato superveniente para caracterizar o impedimento do juiz. Então o Código de Processo Civil diz: esse problema já existia? Não, ele foi criado. E o objetivo era que esse juiz se tornasse impedido. Então, o legislador também teve uma cautela do seguinte: ele aumentou os casos de impedimento, mas ele também pensou que talvez o autor ou réu, numa situação talvez de má fé, pudesse manipular aquela situação para que aquele juiz fosse afastado do caso. Não sei se é o caso que envolve ali o ex-governador do Rio de Janeiro e o juiz, mas é só para vocês terem em mente uma situação prática, hipotética, do qual o juiz ficou nesse dilema. Né? A resposta pode ficar por conta de cada um de vocês. Legal? Então aqui eu sugiro uma reflexão, que vocês pensem novamente quais são os casos que geram aí o impedimento do juiz. Isso ajuda a memorizar, tá certo? E para a gente concluir, o meu objetivo aqui desse módulo, dessa aula de hoje, eu quero apresentar a vocês, eu vou apresentar, na verdade, ao final, uma tabelinha que demonstra ali aquelas questões de grau de parentesco. Né? Então, após aí o nosso estudo de suspeição, que vai ser aí no próximo módulo, eu venho apresentar a vocês como é que funciona o grau de parentesco, né? O que seria o terceiro grau, o que seria segundo grau, mas aí após o estudo de suspeição. Por esse módulo é aqui, eu agradeço toda a atenção de vocês, espero que o curso esteja fluindo de maneira satisfatória. Mais uma vez, caso seja necessário, entre em contato comigo pelas redes sociais ou pelo e-mail. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!